sentido, né, de comunidades de relacionamento, de contatos em comunidades virtuais, em que algumas pessoas estimulam outras determinadas ou determináveis a se matarem. Então, nesse caso, haverá o crime. Ou seja, se houver o induzimento a pessoas determinadas ou determináveis a cometerem suicídio, aí sim haverá o crime. Certo? Muito bom. Próxima pergunta. Professora Patrícia, no caso do Michael Jackson, se o médico deu alguma injeção que levou ele à morte, isso é participação em suicídio ou é caso de homicídio? Bom, então eu não vou responder aqui de acordo com a pergunta da candidata, da aluna, porque ninguém sabe, né, o que aconteceu com o Michael Jackson, se ele queria mesmo morrer, se não queria. Muitas vezes a pessoa tem uma personalidade autodestrutiva, né? Que é um pouco diferente do suicídio. Muitas vezes a pessoa sabe que está realizando condutas perigosas ou que podem levá-la à morte. Nós temos aí tantos casos, né? Nós temos casos que sempre ficaram obscuros, a própria Marilyn, a próprio Elvis Presley, né? Abuso de medicamento e tudo. Ninguém sabe exatamente se era uma personalidade que era depressiva, uma personalidade autodestrutiva, ou se foi voluntário, a pessoa realmente queria morrer e etc. Mas vamos imaginar que o Michael Jackson quisesse morrer. Eu não estou afirmando isso, eu estou só imaginando. Imaginemos que ele quisesse morrer. Se ele quisesse morrer e o médico, a pedido dele, tivesse ministrado a substância, se ele quisesse morrer e o médico, a pedido dele, tivesse ministrado a substância, seria ainda assim homicídio. Se o médico tivesse receitado a substância, digamos que ele quisesse morrer, não me parece que tenha sido isso. Não me parece que tenha sido isso. Mas digamos que ele quisesse morrer, estivesse consciente do que estava fazendo, e o médico tivesse administrado a substância para ele, seria homicídio. Se o médico tivesse receitado a substância para ele, aí sim seria participação em suicídio. Então, volto a afirmar, né? A gente não pode falar de casos sem saber, tem que ter muito cuidado com isso. Me parece que a conduta ali no Michael Jackson, seja dele, seja do médico, foi culposa, enfim, né? Não se queria, não se desejava o evento morte. Mas se ele era desejado, se o Michael Jackson queria morrer, por exemplo, né? Então, a conduta do médico, se administrou o medicamento, é homicídio. Caso contrário, aí é participação em suicídio. Se ele só receitou, se ele só orientou, mas caso contrário, será homicídio. Tudo bem? Próxima pergunta. É possível o auxílio ao suicídio por omissão? Olha só, é uma pergunta muito técnica essa, bastante técnica. Bom, a participação em suicídio é um crime comissivo. Mas nós sabemos que os crimes comissivos também podem ser cometidos a título de omissão, quando quem se omite tinha o dever de agir para impedir o resultado. Não é assim? Então existe o homicídio comissivo e o homicídio por omissão. Existe o estupro comissivo e o estupro por omissão. Tudo isso, aliás, já foi objeto de nossas aulas anteriores. Quanto à participação em suicídio, aparentemente não deveria ser diferente. Existe a participação em suicídio ativa e a participação em suicídio por omissão, quando quem se omite tinha o dever de impedir o suicídio. A questão é que, como o verbo, o colega aqui bem colocou, isso mostra que ele está muito bem preparado, né? O nível da pergunta já mostra o nível da preparação do candidato. Pergunta aqui excelente, de alto nível. Olha só, como o verbo aqui é auxiliar, existe na doutrina um entendimento de que esse crime só pode ser cometido de forma comissiva, porque o verbo auxiliar já indica um fazer e, portanto, ele não admitiria a forma omissiva. Data máxima vênia a esse entendimento, eu, francamente, dele não compartilho e nem ele hoje é o majoritário. O entendimento majoritário é de que o verbo auxiliar, assim como o verbo matar, assim como o verbo constranger, embora sejam verbos realmente ativos, não impedem a realização do crime por omissão. A realização do crime por omissão não tem nada a ver com o verbo. A realização do crime por omissão é justamente a pessoa que tinha o dever de evitar aquele resultado e não age para evitá-lo. Então imaginemos uma coisa, imaginemos que o pai sabe que a filha
vai se matar, quer se matar. O pai sabe que a filha está deprimida, terminou com o namorado, ela está querendo se matar. Aí o pai está lá vendo televisão na sala. Aí o pai vê a filha entrando na sala. O pai vê a filha chegando no parapeito da janela. Aí a filha falou, pai, eu vou me matar. Falou. Aí o pai falou, sei lá, faz o que você quiser. Veja que se ele falar, ok, vá nessa, aí ele está ativamente incitando. Aí já não temos uma omissão, aí temos uma ação. Mas digamos que ele simplesmente se omita. Ele fica lá vendo TV, enquanto ele vê a filha chegando no parapeito e pulando da janela. Ele responde por auxílio ao suicídio por omissão. Porque ele deveria ter impedido e não agiu para impedir. Então ele é uma participação na modalidade de auxílio, ele deveria ter segurado, deveria ter impedido que ela se matasse e não impediu. E então ele cometeu auxílio ao suicídio por omissão. Agora só cuidado, hein? Cuidado com um último detalhezinho. Se essa filha tivesse 13 anos, se essa filha não tivesse 17, mas tivesse 13 anos, e o pai não tivesse impedido o suicídio, ou o pai tivesse induzido ao suicídio, agora só para não dar confusão, vamos imaginar que o pai induza ao suicídio. Uma filha de 13 anos. Se o pai induz ao suicídio uma filha de 17, ele responde por induzimento ao suicídio. Mas se o pai induz ao suicídio, o pai ou qualquer outra pessoa, induz ao suicídio uma filha de 13, sabe por que ele responde? Por homicídio. Por quê? Porque nós já vimos que para que haja suicídio, é preciso que a vítima tenha discernimento. E em relação aos menores de 14, lembra do programa de estupro? Em relação aos menores de 14, existe uma presunção de que eles não têm discernimento. Existe uma presunção absoluta de que eles não têm discernimento. Então, cuidado, porque induzir um menor de 14 ao suicídio, seja por ação, seja por omissão, não importa, induzir um menor de 14 ao suicídio é crime de homicídio e não crime de participação em suicídio. Tudo bem? Muito bom. Então quer dizer que nós acabamos as nossas perguntas. Pergunte ao professor e fica aí, porque o próximo bloco é o quente, o próximo bloco é o X da questão, tá bom? Até daqui a pouquinho. Olá, então nós voltamos aqui para o nosso terceiro bloco, que é o X da questão. Nós estamos falando hoje de participação em suicídio, do crime de participação em suicídio, e chegou a hora da verdade, chegou a hora da gente ver se tudo que a gente aprendeu na aula ficou realmente dentro da cabeça e se dá para resolver o teste com esse conhecimento. Vamos ver? Primeiro teste. João, Manuel, Tarcísio e Bruno têm, respectivamente, 20, 19, 17 e 16 anos de idade e fundaram um grupo para difundir pela internet a ideia do suicídio coletivo entre jovens de 16 a 21 anos de idade. Se nós tivéssemos parado aí, a gente poderia ficar na dúvida como é que era isso. Era um site, mas aí a questão se esclarece. Na última ação combinada, que foi precedida de várias outras da mesma espécie, 10 pessoas inscreveram-se, mas, sob a orientação dos citados rapazes, apenas uma efetivamente praticou suicídio em um parque desta capital. Então, como é que era a história? Então, eles inscreviam as pessoas se inscreviam, e aí eles orientavam como é que o suicídio tinha que acontecer. Essa conduta de você aceitar ali inscrições e depois orientar a pessoa, orientar então pessoas determinadas ou determináveis ao suicídio, isso é crime? Isso é crime. Veja que o começo do teste fica um pouco vago para difundir a ideia de suicídio. Bom, difundir a ideia de suicídio simplesmente como opção de vida, isso não é crime. Não é crime sequer, é bom que se diga, de apologia ao crime. Porque para o crime de apologia ao crime, é preciso que eu esteja difundindo uma ideia de cometer crimes. E aqui não, o suicídio não é crime. Então, difundir em abstrato a ideia do suicídio não seria crime. Mas na medida em que eles aceitam inscrições dos participantes e orientam esses participantes determinados, aí é crime. Agora, que crime? Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Olha só. Apurada a morte, verificou-se que a vítima tinha apenas
15 anos de idade e que se fizera passar por um adolescente de 19, nas mensagens trocadas pelo grupo com o grupo via internet. Considerando-se a morte desse jovem, é correto afirmar que João e Manuel devem responder pelos crimes. Só João e Manuel